Pensa se eu tenho todo um futuro pela frente. Isso é verdade, em parte. Porque a experiência diz que num piscar de olhos, os anos passaram. Eu me lembro, quando eu tinha 14, 15 anos, eu me lembro, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, e eu não vou falar mais, senão... Num piscar de olhos, a vida passa. E falar sobre o sentido da vida não é algo que você deve falar no final da vida. Porque daí o tempo já foi. Passou. Nós temos que conhecer o sentido da vida hoje. E sabemos que esse é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Nós vemos isso na sociedade de hoje. Vemos isso no grande número de suicídios que ocorrem em todos os países. E estou falando de suicídio no meio de jovens. Por que jovens querem tirar sua vida? Porque não veem qual o sentido da vida. Não conhecem qual é o sentido da vida. Se você não tem o sentido da vida, a vida não tem razão de ser. Mas isso também está profundamente ligado à identidade. Quem você é? Qual é a sua identidade? Quem eu sou? E principalmente num mundo louco como é o mundo de hoje, tem tantas coisas, tantas informações, tantas coisas acontecendo, tantas novas ideologias. Então, a questão da identidade é uma questão bastante séria. Quem eu sou? Afinal, quem eu sou? E existe um grande medo. Por quê? Porque eu procuro uma identidade. E se eu não encontro a minha identidade, eu procuro uma identidade numa maioria, num grupo. Tem vários grupos e eu passo a escolher uma identidade. Mas escolher uma identidade não é conhecer a própria identidade. E é importante conhecer a própria identidade. Porque somente conhecendo a própria identidade é que nós vamos conhecer o sentido da nossa vida. Por que eu falo isso? Porque muitos irmãos jovens vêm ter comunhão comigo e falam dos seus conflitos, das suas angústias. E nós podemos ver claramente ali, por trás, está o problema da identidade. Por que existe um problema de identidade hoje tão forte? Porque as referências estão sendo retiradas. Quando há a perda da referência, se perde a identidade. Não é assim? Então, por que hoje a perda das referências? Porque nós vivemos num mundo de iniquidade. Isso é o que a Bíblia fala. Sobre o mistério da iniquidade que opera. Isso nós podemos ver em 2 Tessalonicenses. E em Mateus 24, 12 fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então há uma perda da referência. E quando há perda da referência, você perde o sentido. Você não sabe qual direção tomar. Hoje, você vai
para a faculdade, você vai para a sua escola, o professor diz uma coisa, os seus colegas dizem outra coisa, você está em casa, seus pais dizem uma coisa, não é? Então, tantas coisas estão sendo faladas, mas qual é a verdadeira referência? E por causa da retirada das referências, há essa perda da identidade. Afinal, qual é a direção que eu devo ir? Por exemplo, se você se perde na mata, o que você tem que procurar? Alguma referência, não é? Alguma árvore, algum rio, tem que ver se encontra o sol. Se está nublado tudo. Por isso é importante ter uma bússola. Porque onde é que eu estou? Qual direção que eu devo tomar? Você olha para a bússola, você sabe qual direção tomar. Porque a bússola te dá referência, indica a direção. De noite, você não vê nada, então se olha as estrelas. Não é isso? No hemisfério norte, a ursa polar, e no hemisfério sul, Cruzeiro do Sul. Ali tem as estrelas que indicam a direção. Nós, que somos filhos de Deus, nós precisamos conhecer nossa identidade. E se você lê na Bíblia, qual é o significado, aliás, no dicionário, a palavra identidade fala de qualidade do que é idêntico. Qualidade do que é idêntico. Isso é identidade. Identidade significa você é idêntico a alguma coisa. Você se identifica com alguma coisa. Então, a primeira grande referência da nossa identidade está em Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Daí diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, etc, etc. Primeira coisa, sou idêntico a quê? Esse versículo diz, idêntico a Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí está a nossa identidade. Se eu não conheço esse versículo, eu não conheço a minha identidade. Eu fui criado para ser filho de Deus. Certo? Ter a imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado para isso. E ainda mais, quem é o nosso Deus? Ele é a essência da identidade. Deus não tem crise de identidade, tem? Olha só, Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha que nome espetacular! Quem poderia imaginar um nome desses? Certo? Qual é o seu nome? João, Pedro, André, tal. Qual é seu nome? Você pergunta a Deus. Eu sou o que sou. Ó, é o ápice da identidade. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, que é a essência da identidade. Se eu fui criado à imagem e semelhança dele, então, o meu pai é o eu sou. Correto? Meu pai é o eu sou.
eu não devo ter crise de identidade, porque nasci para ser semelhante ao meu Pai. Tá certo? Então, por isso é que conhecer a nossa verdadeira identidade é fundamental. Isso traz uma direção para nós. Mas como nós vamos conhecer essa identidade? Nós precisamos de revelação. Eu quero mostrar mais uma parte na Bíblia muito importante. Mateus capítulo 16. Versículo 15, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui diz que o Senhor Jesus diz, Pedro, foi Deus, foi meu Pai que revelou a você quem eu sou. Daí o versículo 18, eu quero que vocês prestem atenção no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro significa uma pedra pequena. Eu quero que vocês percebam a ordem dessas duas revelações. Primeiro, Pedro recebeu a revelação de quem Jesus era. Segundo, ele recebe a revelação da parte de Jesus de quem ele era, de quem ele, Pedro, era. Está vendo isso aí? Aqui existe uma ordem muito importante. Quando você conhece Deus, você conhece quem você é. Preste atenção a essa ordem. Não é primeiro você conhecer quem você é, daí você conhece Deus. Você primeiro conhece Deus, daí você passa a conhecer quem você é. Quando você diz, você é Deus, daí o Senhor revela quem você é. E você ganha a sua identidade. Você sabe para que vive, por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe por que nós fomos criados. Amém? Ele sabe então para que nós fomos criados. Então esse conhecimento de identidade é fundamental. Agora eu quero também falar para vocês algo que está revelado em Apocalipse sobre esse mundo que nós vivemos hoje e o grande perigo que o povo de Deus sofre nos dias de hoje, frente à iniquidade e frente a todo esse mundo louco que está aqui. Apocalipse capítulo 3. Nós sabemos que Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nesses dois capítulos, nós temos as cartas para as igrejas no Apocalipse. As cartas para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas têm dois aspectos. Primeiro, o significado deles na parte da realidade espiritual de cada uma dessas igrejas. Segundo, dentro do tempo, a parte histórica. Então, da época, a igreja primitiva, depois a igreja debaixo da perseguição, depois quando o mundo entra na igreja, depois a decadência da igreja, aí começa a restauração da igreja, aquilo que a igreja Deus deseja para a igreja, a realidade da igreja, que é a igreja de Filadélfia, depois a decadência. Então, dentro da linha do tempo, a última igreja aqui é de Laodiceia.
E essa última igreja, que é Laodiceia, mostra as ameaças do mundo atual para nós. Então, eu vou citar aqui vários pontos. Eu quero que você veja se você se identifica positivamente ou negativamente. Tá bem? Seja sincero. Nós estamos tendo essa comunhão, porque o meu desejo é que no final dessa reunião você conheça o sentido da sua vida e você saiba se entregar para a razão pelo qual Deus criou você. Amém? Então, vamos ver a realidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero que vocês percebam, eu não estou fazendo aqui o estudo de Apocalipse, mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Nas cartas, em todas as 7 cartas, essa carta começa com o Senhor se identificando. E Ele falando para a igreja quem Ele é. Preste atenção. As cartas começam sempre com o Senhor falando quem Ele é. E Ele se revela de uma maneira diferente para cada uma das 7 igrejas. Tá certo? Por exemplo, carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cada vez que o Senhor se identifica no início de cada carta, a sua identidade é a solução para aquela igreja. Então a identidade do Senhor, que é algo ligado à nossa identidade, é a solução para as nossas vidas. Amém? Então preste atenção com a carta à igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui o Senhor Jesus, Ele dá um nome que Ele tem, que talvez muitos não conheçam, o nome dele é Amém. Certo? Ele mesmo falou. Essas coisas diz o Amém. Quem é você? Eu sou o Amém. Por quê? Porque para tudo que Deus diz e que Deus faz, o Senhor diz Amém. Tá vendo? Ele diz o Amém. Ele é testemunha fiel e verdadeira do que Deus é e do que Deus faz. Do plano eterno de Deus. O nome dele é Amém. Para tudo que Deus diz, para tudo que Deus faz, ele diz Amém. Agora, vamos fazer essa conexão com a gente. Então você pergunta, e daí que o Senhor é o Amém? Nós estamos estudando 2 Coríntios, não é isso? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. A Bíblia é um livro cheio de promessas. E para todas as promessas de Deus, existe o sim. Isso quer dizer, essas promessas vão se cumprir. Todas as promessas que a Bíblia tem para você, se você quiser, essas promessas se cumprirão na sua vida. Olha só.
Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, olha só, Deus dá promessa, Cristo diz sim, e nós falamos amém. Para a glória de Deus. Está vendo? Cristo diz, ele é o amém. E nós falamos amém. Porque o Senhor fala. Preste atenção. Por quê? Porque isso é referência. Porque isso é direção. O mundo vai falar um montão de outras coisas. Agora, a questão é, para que o mundo fala, você diz amém? Essa é a grande pergunta. Se você não tem referência, você não sabe o que falar. Quando você não tem referência, você não sabe que direção tomar. Mas quando você tem referência, você tem a bússola. Você sabe, eu tenho direção. Eu digo amém para Deus. Eu não digo amém para o mundo. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque hoje, nesse mundo tão conturbado, com tantos problemas, tantas ideologias, tantas direções, o mundo todo está sem direção. Olha para os países. Está faltando liderança, está faltando tanta coisa. Mas há um povo nessa terra que tem direção. E esse povo é o povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia deixa o caminho indicado para nós. Bom, vamos voltar então para Apocalipse capítulo 3. O Senhor é o amém, e nós somos aqueles que falam amém para o Senhor, para a nossa referência, para a nossa identidade. Agora, vamos ver a entrada da influência no mundo, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Hoje, nesse mundo, existe o chamado politicamente correto. Politicamente correto tem que aceitar tudo. Se você não aceitar tudo, você não é politicamente correto. Não é assim na faculdade? Não é assim que os professores falam? Não é isso que hoje a sociedade está falando? Não é isso hoje que a mídia está divulgando? Resultado disso, ser morno. Mas preste atenção, como o Senhor diz aqui, nem és frio, nem quente. Nem és frio, nem quente. Sabe o que o inimigo de Deus quer fazer com a igreja? Ele quer trabalhar em nós para que nós sejamos um tipo de cristão assim definido. Você se tornar alguém assim, ó. É cristão? Não é. Então é do mundo? Também não é do mundo. Nem é cristão, nem é do mundo. Então é o quê? É politicamente correto.
aceita a palavra de Deus e aceita a palavra do mundo. Preste atenção que o Senhor aqui falou, olha como ele fala. Nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque és morno, nem és quente nem frio. Ele não usa a palavra, simplesmente usa, você é morno. Ele não fala, ele usou uma vez morno, mas ele fala de uma maneira muito mais clara. Nem é isso, nem é aquilo. Se nem é isso, nem é aquilo, tem problema de identidade. Tá certo? Então, olhando para essa realidade, eu quero perguntar para você, o que você é? Você é ou você nem é isso, nem é aquilo? Qual que é a sua realidade? Você não está entendendo o que eu quero falar? Vocês estão compreendendo ou não? Eu pergunto, você é alguma coisa? É ou não é? É isso aí. É. Eu sei quem eu sou. Se alguém me definir, ele não vai me definir assim. Ó, ele nem é isso, nem é aquilo. Você tem identidade? Tem ou não tem? Vocês têm que fazer uma escolha. Você diz, não, ó, se eu for nem isso, se eu não for isso, nem for aquilo, todo mundo vai me aceitar, mas Deus vai te vomitar. O que você prefere? Ser aceito por homem ou vomitado por Deus? Estou falando da realidade final dos tempos. E eu quero saber se isso está acontecendo com a gente ou não. É uma coisa séria. Vocês não imaginam aquele encargo, aquela pressão no meu interior para essa comunhão dessa noite. Porque hoje estou observando essa geração. O que está acontecendo? Onde está a identidade dessa geração? É uma geração que se levanta ou não se levanta? Ou está ali, morna? Reúne aqui e reúne no mundo. Aceita Deus e aceita o mundo. Afinal, você está aqui para agradar a Deus ou agradar homens? Isso vai pesar no final da sua vida. E não pensemos, o final da minha vida vai ser lá longe ainda. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem és quente, nem frio. Não tem identidade. O Senhor disse, quem dera fosses quente ou frio. Quem dera que tivesse uma identidade. Ou é ou não é. Porque no mundo, ser morno é melhor que ser frio, não é? De acordo com o conceito do mundo, ser morno é melhor que ser frio. Para Deus não é assim. Ou você é quente ou você é frio. Tem que tomar posição. Não existe meio termo. Ou luz ou trevas. Eu estou na sombra.
Se você vive na sombra ou vive na luz? Não, eu não vivo nas trevas. Ok, vive na luz? Também não vivo na luz. Onde é que você vê? Eu vivo na sombra. Olha aqui. Essa é uma característica. Agora eu vou entrar num outro ponto do versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa expressão, não preciso. Eu quero fazer uma pergunta. Você precisa de Deus ou não? Precisa mesmo? Precisa mesmo? O que significa que precisa? Qual é o significado disso? Eu preciso. Quer dizer o seguinte. Eu preciso de Deus? Sim, porque sem Deus eu não consigo viver. Certo? Isso mostra que eu preciso. Daí vem a seguinte pergunta. Você consegue viver sem Deus? Vamos agora pegar o outro lado. Você consegue viver sem Deus? Consegue viver sem Deus? Essa é uma boa pergunta. Porque muitos conseguem. Mas aí que tipo de vida? Que tipo de vida? Você precisa ou não precisa? Precisa ou não precisa? Você busca? Busca com afinco ou busca quando dá? Quer ver? As irmãs estão fazendo cozinhando. Tal. Vai ter o almoço, já são 11h45. Ih, esqueci de colocar o sal na carne que eu estou fazendo. Precisa do sal ou não? Precisa. Não, eu compro hoje à tarde. É isso? Não? Por que não? Por que eu não posso comprar hoje à tarde? Por que não? Fala para mim. Por quê? Tem que entregar o almoço meio-dia, já são 11h45. Então, eu preciso do sal. E o que eu falo? Alguém vá correndo comprar sal. A mãe fala, filho, vai comprar sal, filho. Não, mas hoje é tarde, eu vou lá buscar. Não, tem que ser agora. Não, hoje é tarde. Agora não. Mas eu estou precisando, tem que ser agora. Porque a mãe precisa, o filho precisa do sal? Não, para os filhos assim, à tarde eu vou passar lá e eu compro. Você precisa de Deus? Mas para quando? Hoje à tarde? Não, eu estou usando até aqui porque eu quero que tenha uma luz brilhe, entendeu? No interior, para ver, eu estou ligando a luz para você ver o seu interior. Quero que você veja o seu interior. Você precisa de Deus? Para quando? Eu estou alegre porque você está aqui essa noite. Você poderia estar em outro lugar. Mas vamos aplicar isso aí mais no dia a dia, tá certo? Você busca. Quem diz eu preciso de Deus, busca. Busca. Quando você precisa, eu preciso agora. Não, busca depois, busca semana que vem. Não, tem que ser agora. A falsa impressão, tá? Então, essa palavra não preciso. E a diferença com preciso.
Outra característica da decadência da igreja nos tempos finais, a falsa impressão de que está tudo bem. Versículo 17, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. A falsa impressão de que tudo está bem. Mas, olha só o que diz. Daí Deus diz, nem sabes. Aqui o Senhor dá uma palavra muito forte. Você acha, você tem uma falsa impressão da sua condição e você não sabe da sua verdadeira condição. Qual é a verdadeira condição? Para aquele que estava se dizendo rico, abastado, não precisando de coisa alguma. Deus diz, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não tem uma diferença muito grande entre a sensação e a realidade? Não há uma distância muito grande? Eu quero que você preste atenção. Não confie na sua sensação. Não confie na sua sensação, no seu sentimento. Você precisa de luz para conhecer sua realidade. Você precisa de luz para conhecer. Daí ele diz assim, aconselho-te que de mim, do Senhor, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ouro se refere à natureza divina. Deus diz, o Senhor está falando, você precisa ganhar mais da natureza divina. As vestiduras se referem ao seu viver, aos seus atos, a maneira como você vive, porque as suas vestes são a sua expressão. A maneira que você vive é uma maneira que você mostra a sua vergonha ou é algo que realmente guarda você dentro da justiça de Deus? Precisa também de colírios. Colírio para o quê? Para ver. Ungir os olhos para poder realmente ver. Então, tem 3 coisas que faltam na igreja influenciado pelo mundo de hoje. Falta de natureza divina, falta de um viver adequado de justiça e falta de colírio. Isso quer dizer o quê? Está todo mundo cego. Por isso que não consegue ver. Por isso que não consegue perceber. Porque está cego. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Esse é um outro versículo de grande importância. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muitos, ao lerem esse versículo, dizem assim, que bom que o Senhor está ali batendo a porta. Mas preste atenção, esse versículo mostra uma realidade. Que o Senhor, por que Ele está batendo a porta? Porque Ele já ficou do lado de fora.
já foi descartado, já foi colocado como coisa secundária. E ele está batendo, porque ele quer entrar novamente. O Senhor está lá de fora hoje, na sua vida? Está lá do lado de fora ou está do lado de dentro? Se está do lado de dentro, ele não precisa bater a porta. Ele já está lá dentro. Mas se está do lado de fora, hoje à noite, ele está batendo a porta. Ele quer entrar. E ele diz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso significa, vamos comer junto, vamos ter comunhão. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive agora na África. Eu fui, na minha viagem para a África, agora no mês passado para Angola. Nessa viagem o inimigo atacou demais. Atacou demais porque Deus ia fazer grandes coisas e fez mesmo. Deus manifestou o seu reino. Manifestou quem manda nessa terra. Só para os irmãos saberem, né? Tem um grupo de irmãos que estavam buscando o Senhor. Quase 2.500 irmãos. Eles viram, ganharam e começaram a andar conosco, né? Então o inimigo sabia que ia perder muita coisa. Então nessa viagem, se acredita, numa viagem de quase 9 horas, o meu banco no avião não reclinava. Eu viajei 9 horas sentadinho. Mas sem murmuração. Com bastante alegria no coração. Deus colocou do meu lado 3 jovens. Jovens missionários estavam indo para a África. Eu comecei a ter comunhão com eles. Sabe o que eles falaram para mim? Eles falaram, Miguel, começamos a trocar experiências, né? Eles estavam indo pela primeira vez para a África, mas eles estavam contando da vida deles com o Senhor. Ele diz, Miguel, nós temos um encargo muito forte, é de fazer as pessoas conhecerem a Cristo. Não conhecer de maneira doutrinária, conhecer de verdade. Nós temos esse encargo. Eles falaram, Miguel, você acredita? Se nós pedimos para alguém para orar, conversa com Deus, conversa. Quanto tempo ele vai orar? Diz, e eles mesmos falando assim para mim, pelo que nós conhecemos, 5, 10 minutos. E pronto. Você acha que 5 e 10 minutos conversa com Deus é suficiente para conhecer Deus? Você sabe quanto tempo esses irmãos, quando começam a conversar com Deus, quanto tempo ficam conversando? 1, 2, 3, 4 horas, numa boa. E diz assim, e nós temos tanto assunto para falar com Ele, porque Ele é o Senhor e Ele é o nosso amigo. E é conversando com Ele que Ele indica para nós o caminho que nós devemos andar. Eles falaram, nós conhecemos Jesus, porque nós temos comunhão com Ele todos os dias. E eles falaram assim, Miguel, você acha que o Senhor Jesus está voltando ou não? Eu disse, claro. Ele disse, é isso aí. Ele está voltando e o Senhor está preparando um povo para a sua volta. Quando eu ouvi a comunhão e o testemunho deles, eu logo pensei nos jovens nossos. Quantos dos nossos jovens conversam com Jesus 1, 2, 3 horas? Deus falou para mim uma coisa. Eu estou preparando meu povo para minha volta. Se nós não andarmos, alguém vai andar. E tem gente andando. E tem gente se preparando. Queremos ficar de fora?
Nós queremos ser o retrato de Laodiceia? O senhor tem que ficar batendo a porta para entrar? Porque já jogamos ele para o lado de fora? Eu quero que vocês saibam o que o inimigo de Deus hoje está fazendo, tá? Apocalipse capítulo 16. Versículos 13 e 14. Irmãos, quando você lê Apocalipse, você tem que ver algumas realidades espirituais e conectar com o mundo de hoje, para você saber o que está acontecendo. Por isso que o povo de Deus não deve estar nas trevas, tem que andar na luz, porque a palavra de Deus traz a luz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você acredita? Esses são os espíritos que atuam hoje, ou espíritos semelhantes, que atuam hoje e que operam nesse mundo para tirar as pessoas de Deus. Isso é o que está aqui. Tá? Tem outras porções. Eu quero ainda pegar Apocalipse 20. Quando Satanás for solto depois do milênio, depois do 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 7 e 8, primeira parte. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. Está vendo? De novo aqui, Satanás saindo, seduzindo as nações para reuni-los para irem contra Deus. 2 porções. E esses espíritos hoje, que é ligado à questão do espírito do anticristo, de acordo com 1 João, que já opera nesse mundo, é o que está operando aí e que torna uma igreja como a igreja em Laodiceia. Eu queria levantar mais um. A minha comunhão, amados irmãos aqui, é para trazer luz sobre a nossa condição. Não é tempo mais de brincadeira. Qual é a nossa identidade? Eu sou quem eu sou. Eu quero citar 2 pontos que o Senhor Jesus citou. Mateus 12. Versículos 41 e 42. Ninivitas se levantaram no juízo com essa geração e a porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Se nós dermos uma olhada, vou primeiro começar pela rainha do sul, que é a rainha de Sabá. Segundo Crônicas, capítulo 9.
ele diz assim, versículo 5. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e de ti ouvem a tua sabedoria. O Senhor Jesus citou a rainha de Sabá. Falou o seguinte: ela veio de tão longe para ouvir essas palavras, para ouvir a Salomão. E a reação dela, quando ouviu pessoalmente, não é nem metade daquilo que realmente Salomão havia manifestado. Não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Veio de tão longe para buscar. Ela não foi convidada. Ela foi ouvir. Ela queria conhecer esse coração. Eu preciso. Porque se eu não tivesse a necessidade, se eu não sentir a necessidade, eu não vou ouvir, eu não vou buscar, porque não sinto essa necessidade, eu não preciso. Então, por isso que o Senhor falou aqui é coração de busca. O Senhor citou coração de busca. Ele falou dos ninivitas. Olha só, ninivitas, eles se levantarão no juízo com essa geração, a condenarão. Se arrependeram com a pregação de Jonas. Quando Deus quis enviar Jonas, Jonas fugiu, não é? Ele não queria ir. E acabou indo. Teve a história do peixe lá, você sabe como é que é. E aí ele acabou indo. E foi o quê? O que foi que ele... que ele... pregou, né? Ele pregou, olha só. Pregava o seguinte, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem dele. 40 dias. Deus vai destruir tudo. Ele ensinou o pessoal a buscar Deus? Ensinou ou não? Não. Só falou. Vocês têm só 40 dias. Vai terminar tudo. E o pessoal se arrependeu. Agora, quanta palavra você já ouviu? Muito mais profunda do que 40 dias, daí vai ser o fim de tudo. Jonas, ele foi obrigado lá. Mas aqui tem aqueles que amam vocês e estão falando para se arrependerem. E se você não se arrepende, você não vai ser condenado? Compara a pregação de Jonas com a pregação que está sendo feita a vocês. Foi isso que o Senhor falou. E o Senhor é aquele que está falando conosco. Se pessoas se arrependeram com aquele tipo de pregação, vocês com a palavra que têm ouvido têm que se arrepender muito mais. Não é verdade? Se para ouvir Salomão, a rainha de Sabá pagou um preço tão alto,
veio de um lugar tão distante para ouvir Jesus. Não tem que pagar um preço maior? É isso que aqui o Senhor está falando. E como é a nossa geração? Eu vou concluir com mais uma passagem. Lucas 14. A partir do versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aqui tem a parábola da grande ceia. Essa parábola da grande ceia é diferente da parábola das bodas. Eles têm certa semelhança, mas são diferentes e se referem a coisas diferentes. A parábola das bodas se refere ao galardão, tá? Que os vencedores vão ganhar. Aqui não, aqui é um outro aspecto. Se refere a ganhar a salvação completa. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas, a pedir desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso vir. Deus, o nosso Senhor, Ele quer oferecer para nós todas as suas riquezas. Tá? Uma grande ceia. Para nosso desfrute, para nossa salvação completa. Convidou. Vinde, porque tudo já está preparado. Um a um começaram a dar desculpas. Eu não posso ir. Eu comprei o campo. Eu preciso ir vê-lo. Ceia é um jantar, é à noite. À noite você consegue ver campo? Hein? Você comprou uma fazenda aí, diz: eu vou visitar a fazenda à noite para ver se a fazenda é boa. É isso? Desculpa esfarrapada, como se diz, né? Outro diz: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Você vai arar à noite? Isso quer dizer, são tudo coisas que você pode fazer no dia seguinte. Mas você cria a desculpa. Jogo Flamengo e Grêmio, né? Diz assim: ô irmão, hoje eu vou ter comunhão com você. Irmão, eu vou estar ocupado hoje à noite. Casei-me, por isso não posso ir. Você sabe que em Deuteronômio 24:5 diz que aquele que se casa durante um ano não precisa ir à guerra. Está isento de ir à guerra. Mas aquele não está sendo chamado para ir para a guerra. Está sendo convidado para jantar. Ele não pode jantar primeiro? Depois de desfrutar da esposa? Daí, contaram para o Senhor, ele ficou bravo. Então sai nas ruas, becos, chama pobre, aleijado, cego e coxo. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Mas, irmãos, eu não sei qual é a desculpa que você tem inventado para não participar das grandes festas que o Senhor dá. Mas nessa noite eu quero falar, ainda tem lugar. Amém. Ainda dá tempo de arrepender, dizer: eu vou, mudei de ideia, agora eu vou.
Esses pobres aqui, no versículo 21, é a mesma palavra, bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Olha só, por que esses que compraram campo, compraram juntas de bois e se casaram, não quiseram ir? Diz assim, eu não preciso dessa ceia. Eu tenho outras coisas mais importantes. Que as coisas de Deus fiquem por último. Então, preste atenção. Em que lugar as coisas de Deus hoje estão no seu coração? Amados irmãos, amadas irmãs, eu pintei um quadro sobre a igreja decadente nos tempos finais. Agora eu quero fazer a pergunta. Você se enquadra nisso que foi falado ou não? Quando o Senhor falou para Filadélfia, ele falou o seguinte, para Laodiceia, aliás, ele falou o seguinte, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amados jovens, eu gostaria de ter dado uma mensagem muito bonita, deixando vocês alegres, pulando, mas eu tenho uma obrigação diante de Deus, de fazer um raio-x. Porque nosso desejo é que vocês todos reinem com o Senhor. Que vocês digam, nós não somos Laodiceia, nós somos Filadélfia. Nós temos pouca força, mas guardamos a palavra e nós não negamos o nome. Amém? Nós somos um povo com identidade. Ninguém vai me descrever, nem é isso, nem é aquilo. Eles vão me descrever, ele é um filho de Deus. É alguém que conhece a Deus, é alguém que tem comunhão com o Senhor. É alguém que busca Deus. E quando é convidado para a ceia, vai para a ceia. Porque o sentimento dele é, eu preciso. Eu não vivo baseado na minha sensação de que está tudo bem. Eu vivo baseado na palavra de Deus. Eu não sou politicamente correto, eu sou cristão. Para o que o Senhor diz, eu digo amém. Não sou alguém que diz amém para o Senhor e amém para o mundo. Eu digo só amém para o Senhor. Para o mundo eu digo não. Eu tenho identidade. Sou filho de Deus. É isso que Deus quer na vida de cada um aqui. Amém? Jesus é o Senhor, que o Senhor nos abençoe. Se você foi iluminado, seja sério com a luz que recebeu. Porque Deus quer salvar. Deus quer mudar. Amém?